Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor. Hoje estamos no propósito aqui no grupo da nossa família no altar de Deus e hoje a gente vai refletir um pouquinho, nós, mulheres, como nós temos agido. Será que nós temos agido com sabedoria ou será que nós temos agido com insensatez? A palavra do Senhor diz em Provérbios 14, versículo de número 1, que a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata a destrói com suas próprias mãos. A palavra do Senhor nos diz. Então a gente precisa saber como nós temos agido dentro do nosso lar, né? A palavra aqui ela é bem clara. O Senhor fala que a mulher sábia é aquela que consegue edificar o seu lar. E a mulher insensata destrói o seu lar com as suas mãos, com as suas próprias mãos. Infelizmente, esse assunto é muito mal interpretado, né? E muitas mulheres acabam não desempenhando o papel que Deus idealizou para nós mulheres, né? E sobretudo para o nosso lar, né? A Bíblia nos mostra que a mulher sábia abençoa o seu lar. A mulher sábia edifica o seu lar. E isso significa o quê? Que a harmonia da casa, o bom relacionamento entre as pessoas e o bom clima vem das mulheres, né? Vamos refletir um pouquinho? Vamos parar agora para pensar. Se você parar para pensar e reparar, quando nós, mulheres, não estamos de bom humor, quando nós estamos brava, quando nós estamos chateadas, ou simplesmente quando você não está num bom dia, toda a sua casa é afetada, não é? O marido é afetado, os filhos são afetados, o lar é afetado, né? E as coisas começam a não estar 100%. Por isso a Bíblia nos diz, né? A Bíblia ela é perfeita, né? E tem pessoas que ainda dizem que ela precisa ser atualizada, mas a Bíblia ela é extremamente atualizada, né? A gente deve seguir à risca todos os conselhos, sabe, que o Senhor nos deixou na sua palavra. E por isso que a Bíblia diz, né, que a mulher sábia edifica o seu lar. Mas o que significa isso na prática? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Ser uma mulher sábia e que edifica o seu lar está além, né, de apenas comportamento. Na verdade, a mulher só consegue ser sábia e edificar a sua casa se ela conhecer ao Senhor, né? Se ela temer ao Senhor, né? Nós, mulheres que conhecemos a Deus, que tememos a Deus, já é o princípio da sabedoria. A palavra do Senhor nos garante isso. E aonde que está escrito isso na Bíblia, Vivian? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Abra sua Bíblia no Salmo 111, versículo de número 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia, Jesus. E para colocar em prática, né, o que a Bíblia fala, é preciso que a gente examine com cuidado, né? Então, é isso que a gente vai fazer no dia de hoje. Por isso que eu pausei um pouquinho ali o vídeo para mim ir buscar na palavra aonde estava escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E eu já deixei aí para você dar uma conferida na sua Bíblia. Então, com as nossas atitudes, né? Nós, mulheres, podemos construir o lar que nós desejamos, né?
um lar que viva em perfeita harmonia. Já a mulher insensata, como a palavra do Senhor nos ensinou, ela destrói com as suas próprias mãos o seu lar, né? Um lar cheio de briga, um lar onde há divisão, né? Não tem como subsistir, né? Diz a palavra do Senhor. Então, por que o Senhor nos traz isso? Para a gente ver a importância, sabe, da mulher, né? A mulher, ela é o alicerce do lar. É lógico que o principal, a rocha fundamental é o Senhor, né? Mas a mulher que está ali firmada no Senhor, a mulher temente ao Senhor, ela é a base, ela é que vai sustentar essa estrutura, juntamente com a mão poderosa do Senhor. Amém? Além disso, a Bíblia nos fala que a mulher sábia é capaz de santificar o seu marido. Aonde que está escrito isso, Vivian? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7,14. Vamos ver o que está escrito lá? Pois o marido descrente, o marido ele não crê em Deus, ele é descrente, hein? Pois o marido descrente é santificado pela esposa. E a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Amém? Então, vemos aqui que nós, mulheres, nós temos uma grande influência, né? E também, naturalmente, nós temos esse dom, porque Deus nos criou assim. Mas isso tudo é uma parceria, né? A nossa irmã Janaína sempre fala a respeito disso. Nós temos uma parceria com Deus. Então, nós temos que fazer a nossa parte e o Espírito Santo vai fazer a parte dele, né? Só que nós precisamos colaborar com o Espírito Santo, né? Buscando o que? Essa sabedoria nele. E não somente buscando, né? Colocando em prática. O Senhor sempre fala, né? Não podemos ser ouvintes, somente ouvintes. Temos que ser ouvintes, mas temos que praticar. É isso que vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida. É isso que vai fazer a diferença dentro da sua família, né? Na sua casa, na vida do seu marido. Não adianta você só escutar. Você tem que escutar e praticar. Porque aí você vai colher os frutos, né? Do que você tem semeado. Amém? Na prática, né, hoje a gente vai falar bem um pouquinho do que se deve fazer na prática, né? Uma mulher sábia, ela não briga por pouca coisa, né? Ela não faz caso de coisas que são irrelevantes, né? Muitas das vezes a gente quer levar tudo ao pé da letra, sabe? Por qualquer coisinha a gente já se desentende com o nosso marido, né? Se ele fala A, a gente fala B, aí depois ele fala que é C, aí a gente já fala que é D. Não, né? A gente precisa, sabe, ter esse filtro. A gente precisa ser mais paciente. A gente precisa, sabe, evitar qualquer briga que seja desnecessária. Né? Brigas, casais sempre vão se desentender, né? Somos pessoas diferentes, mas a gente também precisa aprender a ceder de vez em quando, né? Eu já falei que eu ainda tô em reforma, né? Todo dia o Senhor trata algo na minha vida, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente autoritária, né? E cheia da razão, porque o que eu falava era lei e ai de quem discordasse, né? Ai que meu marido não concordasse comigo. Só que o Senhor vem me ensinando, sabe, que não é assim. Não, eu preciso dar ouvidos ao que o meu marido fala. Eu preciso, sabe, muitas das vezes me calar. Deixa passar batido, né? Isso é ser sábia. Não querer sempre ter a razão, porque nem sempre a gente vai ter a razão, né? Nós somos falhas, nós também erramos, né? E é ser essa mulher agradável, né? Eu também já comentei que, nossa, por tudo eu brigava. Imagina, eu era insuportável,
Imagina você estar do lado de uma pessoa que só briga, só te cobra, só tudo que você faz não tá bom, tudo que você faz não é desse jeito, né? Então nós que estamos buscando sabedoria em Deus, nós temos que ser essa mulher agradável, né? Tem que ser agradável para o nosso marido estar no lar, tem que ser agradável para os nossos filhos conviver dentro desse lar, né? Muitas das vezes o marido não para em casa e a mulher não sabe por quê, ainda reclama, né? Caramba, ele não para em casa, caramba, ele não quer ficar comigo. Mas a gente tem que fazer essa autorreflexão, por que será que ele não para em casa? Será que o ambiente dentro da sua casa está um ambiente propício? Está um ambiente agradável? Ou não, seu marido já chegou de um dia extremamente estressante no serviço. Tudo que ele quer é paz, né? E ele mal abre a porta, tu já tá lá que nem um pitbull, que nem um perdigueiro avançando no pescoço dele, né? Então que em nome de Jesus a gente possa buscar cada vez mais a sabedoria no Senhor, o equilíbrio no Senhor, né? A mansidão no Senhor, o domínio próprio, né? Tudo isso nós já temos dentro de nós, né? O Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito Santo é o quê? Paciência, mansidão, domínio próprio, amabilidade, né? Todas essas coisas. Então a gente precisa fazer uso do que a gente já tem, né? Muitas mulheres falam, mas eu não consigo. Você tem o Espírito Santo? Você consegue. Usa o que já te foi dado, né? Em nome de Jesus. Então, continuando, né? A mulher sábia edifica o seu lar. E a mulher tola é aquela que eu acabei de dar como exemplo, que eu já fui um dia. É aquela que faz da casa dela o verdadeiro inferno, né? Você chega a entrar no ambiente, você sente até aquele clima pesado, sabe? Que você não tem vontade nenhuma de ficar naquele lugar. A mulher tola, ela consegue, ela própria, destruir o seu lar com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes, com as palavras que saem da sua boca, né? E infelizmente esse é o cenário de muitos lares hoje em dia, né? Quando a gente fala em mulher se submeter ao seu marido, nossa, parece que a gente está falando uma atrocidade, que as pessoas falam, imagina que eu vou me sujeitar ao meu marido, né? O Senhor nos ensina que ele é o cabeça, né? O nosso marido é o cabeça, depois vem a esposa e depois vem os filhos. Em primeiro lugar, Deus, marido, esposa e filhos. Se tiver fora dessa ordem, já está em discordância com o que a palavra nos ensina, né? Então, ou a gente obedece a Deus, ou a gente não obedece. Não adianta a gente obedecer 99,9%. Ah, mas só ficou 0,01, Vivian. Não está obedecendo, né? Em nome de Jesus, que a gente venha pegar essa visão. Ou seja, né? Enquanto a mulher sábia luta para manter a harmonia do seu lar, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, né? E não é aquela mulher, me perdoa a palavra, insuportável, né? A tola não sabe lidar com a sua família, né? Com as diferenças, não faz questão de manter esse bom convívio. Ai, Vivian, mas eu brigo tanto com meu marido justamente para isso, para a gente ter um bom convívio. Não é esse o caminho, não é, né? Tá agindo como tola. Tem que pegar a visão e buscar estratégia no Senhor, em nome de Jesus. A mulher sábia, ela é uma boa ouvinte. Eu sei que nós mulheres gostamos muito de falar, né? E muitas mulheres até reclamam, né, que seus maridos não têm paciência para escutá-las. Mas será que nós temos tido paciência, né, e disponibilidade para escutar os nossos maridos, os nossos filhos, né? A mulher sábia, ela é essa mulher que está disponível, sabe?
disponível para o seu marido, disponível para os seus filhos, né? Ela ouve mesmo, presta atenção, né? Tem uma coisa que é super desagradável, você chegar para conversar, seja com o seu marido, seja com a sua esposa, seja com o seu filho, é que a gente está focando hoje mais em marido, né? E em esposa. A coisa mais desagradável que tem é a pessoa chegar para conversar com você e você nem sequer, sabe, tirar o celular da sua frente, você continuar mexendo ali na rede social, você continuar respondendo o WhatsApp. Não, né? Aprenda a ouvir o seu marido, senta com ele, olha nos olhos dele, esteja atenta ao que ele tem para te falar, né? De preferência, não interrompa, né, o que seu marido está falando. Muitas das vezes o nosso marido quer falar algo para nós ou até expor algo que não está do agrado dele dentro da relação e a gente já quer, né, interromper ali o discurso dele, já falar, não, peraí, não, mas você... Então não é assim, né? A palavra do Senhor nos diz, lá em Tiago 1,19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1,19. Então, aprenda, sabe, a ouvir seu marido, aprenda a ouvir os seus filhos, né? Quem ama tá ali disposto a escutar o que a outra pessoa tem a dizer, né? A mulher sábia é aquela mulher que admira o seu marido, né? Admira a aparência do seu marido. Diga que ele é bonito, né? Diga o que mais te atrai nele. Diga o que você gosta nele, quais são os gestos e as atitudes dele que, sabe, você admira. E a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Porque com o passar dos anos, muitos casais acabam perdendo, sabe? A admiração. E às vezes nem perderam a admiração, mas já não tem mais esse costume, sabe? De falar o que admira no outro, né? E quando isso acontece, é algo que é muito perigoso, né? Que a pessoa tem que ter muito cuidado, porque se nós, né? Se você não fizer isso com o seu marido, ou se você, marido, não fizer isso com a sua esposa, né? O diabo vai colocar alguém que faça. E daí é que vem as tentações, né? Para os seres humanos. Poxa, se eu não tenho alguém que me admire, e essa pessoa me admira tanto. Nossa, eu não tenho alguém que me escute dentro de casa. Poxa, mas essa pessoa sempre está disposta a me escutar, né? Então que a gente venha, sabe, ser essa mulher sábia, essa mulher prudente, essa mulher que está ali para suprir toda a necessidade, sabe, do nosso marido. E Deus nos criou, né, para essa necessidade, né? Deus criou primeiro Adão e viu que não era bom que Adão ficasse ali sozinho e tirou, né, da sua costela para formar a Eva. A Eva veio para o quê? Para completar Adão. E esse é o nosso papel, né? Que a gente venha em nome de Jesus fazer a nossa parte, né? E o que o Senhor nos ensina, né? Eu creio que no dia de hoje é que você não espere a mudança no seu marido para que você mude, né? Faça a sua parte, né? Como eu disse no pão diário hoje de manhã, né? Faça tudo como se fosse para Deus, porque é mesmo. Em obediência à palavra do Senhor, você se sujeita à palavra dele. E não tem como não dar certo, gente, não tem. Deus, ele é fiel, ele é justo. Se você se submete, sabe, aos ensinamentos do Senhor, ele garante. A vitória é certa, a vitória é garantida. Em nome de Jesus. Amém? Seja incentivadora,
né? Incentive, motive o seu marido. É tão bom a gente ter alguém do nosso lado que nos incentive, né? Nós, seres humanos, nós precisamos ser incentivado. E ó, quão maravilhoso é você ter uma esposa ou você ter um marido que seja ali teu maior incentivador, né? Muitas das vezes a gente não se acha capaz. E o nosso marido, a nossa esposa tá lá, não, amor, vai sim, você vai conseguir, vai dar certo, já deu certo, né? E eu tenho muito disso hoje, sabe? No meu relacionamento com meu marido. Muitas das vezes ele vai ter uma reunião importante e ele é uma pessoa que ele é muito ansiosa, então a ansiedade começa a consumir ele, e aí eu sempre mando um áudio para ele falar assim, amor, Deus é contigo, já deu tudo certo, vai dar tudo certo. E quando ele chega em casa, fala assim, nossa, amor, aquele áudio que você me mandou foi um divisor de águas. Então é isso, sabe? A gente, mulheres, muitas das vezes a gente tá ali nos bastidores, mas não deixa de ser importantíssimo o nosso papel, né? O sucesso, muitas das vezes, do seu marido no emprego ou em qualquer outra área da vida dele, muitas das vezes depende do teu incentivo, de você estar ali, sabe, lado a lado com ele, fazendo com que ele persevere, fazendo com que ele avance, em nome de Jesus. Esse é o nosso papel. Nós somos a auxiliadora, né? A sustentadora, aquela que dá o suporte, aquela que dá o incentivo. Outra coisa muito importante que nós, mulheres sábias, não podemos negligenciar: entender as necessidades sexuais do nosso marido. Deus nos colocou justamente para que nós supramos essa necessidade dele, né? Deus, ele fez o homem diferente da mulher. Nós sabemos que nós, mulheres, temos diferentes necessidades, né, do que os homens. E a gente precisa compreender qual é a necessidade sexual do nosso marido, para que a gente consiga suprir essa necessidade, né? Para que a gente venha a seguir o exemplo de Paulo, né? Paulo recomenda não ficar um longo período sem atividade sexual no casamento. E diz que é para não ser tentado. Vamos conferir lá em 1 Coríntios 7:5. Diz assim: não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de todo mais pleno à oração. Então aqui Paulo é bem claro, né? Até para quando a gente vai fazer um propósito, né? Quando a gente precisa se abster ali, né, da carne, o nosso marido tem que estar de acordo, né? A nossa esposa tem que estar de acordo. E assim que acabar aquele período ali, a gente já tem que, sabe, voltar a ter a nossa intimidade com o nosso marido, com a nossa esposa. Para que, continuando, depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Então a gente precisa cuidar dessa área muito importante do nosso relacionamento, né? A mulher sábia, ela sabe se comunicar. Ela aprendeu a se comunicar, né? Nenhuma de nós nascemos sabendo, né? A gente vê que quando a gente é bebezinho, a gente não sabe nem se alimentar sozinho, né? Depois a gente não sabe andar, a gente vai aprendendo, vai se arrastando, vai gatinhando. E assim também é a maneira da gente se comunicar. Muitas das vezes, dentro, né, da nossa família, né, os nossos pais não sabiam se comunicar, a gente vivia numa casa cheia de briga, onde um gritava, o outro batia a porta, e esse foi o nosso exemplo, né? Mas em nome de Jesus, quando nós conhecemos a Cristo, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, né? Renovar a nossa mente. Então a gente precisa também reaprender a nos relacionar,
né, dentro da nossa casa, né? E como que a gente aprende a se comunicar, né? A gente primeiro aprende o que a gente fala, né? A gente tem o filtro do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente tem até vontade de falar, mas do nada parece que o negócio te trava, então é melhor não falar, né? Porque palavra lançada foi lançada, não tem como a gente voltar atrás. Mas a palavra que não saiu da tua boca, só Deus sabe, né? Então a gente precisa ter esse filtro, né? Peneirar o que a gente vai falar. Além da gente peneirar como a gente vai falar, a gente precisa saber como falar, né? A maneira que nós vamos falar, o tom da nossa voz, né? Eu sou uma pessoa que já é costume, né? Eu falo muito alto. Então, às vezes, quando eu tô um pouquinho hesitada, eu falo mais alto ainda. Então, assim, isso é algo que eu ainda tenho que trabalhar em mim, né? Manter o meu tom de voz, ou melhor, né? Abaixar ainda mais o meu tom de voz. Ter uma fala agradável, sabe? E a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, imagina, né, a maneira como você fala. Se o seu marido falasse dessa mesma maneira com você, você se sentiria bem? Seria agradável para você? A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? E a gente também tem que aprender quando falar, né? Como eu disse, muitas das vezes o marido chegou ali de um dia super estressante do serviço, ele mal abre a porta, a mulher já tá lá gritando, então tu não sabe, né? Então não é assim, a gente tem que aprender também quando falar, o momento certo de falar, o horário próprio para se falar, né? A gente precisa conter os nossos impulsos. Muitas de nós somos impulsivas, né? Não, assim que ele chegar eu já vou falar, já vou despejar tudo que eu tenho para despejar. Não, não é dessa maneira, né? Provérbios 19:2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, quando você tiver que falar algo com seu marido, né, resolver algo com seu marido, reflita bem sobre o que você vai falar, como você vai falar, no momento certo de falar, né? Para que você o quê? Não seja precipitada, para que você não peque, em nome de Jesus, amém? A mulher sábia, ela perdoa com facilidade. E aqui eu vou dizer algo muito importante. Jamais, de maneira nenhuma, ignore o seu parceiro, né? Como dizem popularmente, jamais dê um gelo no seu parceiro, né? Existem casais que, infelizmente, passam dias sem se falar, como se um não enxergasse o outro, como se um não notasse o outro, né? É muito triste isso, muito triste mesmo. Literalmente, um ignora a existência do outro, né? Lá em Efésios 4:26 diz assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Então, assim, a gente precisa se consertar o quanto antes com o nosso cônjuge. Isso vale para todas as coisas, né? Mas hoje a gente está falando sobre relacionamento, sobre a mulher sábia. Então, muitas das vezes você não pode esperar isso do seu marido. Ainda mais se ele ainda não é convertido, se ele não é conhecedor da palavra. Mas você é. Você já foi instruída como deve ser o seu proceder, né? Então, indiferente de quem tenha começado, sabe, o desentendimento, se vocês não chegaram a um entendimento, sabe, você é que é ali a mediadora, você é que é aquela que vai ali, sabe, fazer a reconciliação, mesmo muitas das vezes você estando certa, né? Mas que em nome de Jesus, sabe,
que você venha desfazer todo e qualquer tipo de desentendimento entre você e seu marido, né? A palavra do Senhor nos instrui para que a gente não durma brigado, né? Para antes do sol se pôr, que a gente venha fazer as pazes, que a gente venha perdoar, que a gente não venha, sabe, alimentar a ira. Outra coisa muito importante, sempre esteja disponível para o seu marido, né? Nós mulheres, nós gostamos muito de planejamento, porém os homens, eles são guiados muitas das vezes por impulso, né? Do nada chega em casa e fala assim, amor, vamos em tal lugar? E às vezes tu já se programou por outra coisa, ou às vezes você não tá nem afim, né? Mas que em nome de Jesus você aceite, sabe, todo e qualquer convite do seu marido. Seja para ir comer um lanche, seja para ir assistir um futebol com ele, seja para ir pescar, mesmo que você não goste de pescar, seja para ir à praia, né? Nada que faça com que você venha pecar, né? Nada fora da palavra de Deus, mas em nome de Jesus, né? Que você esteja mesmo sempre, sabe, disponível para que qualquer tipo de relacionamento tenha sucesso, né? Seja duradouro, tenha qualidade. É preciso que ele seja construído e reconstruído constantemente. Então, constantemente a gente tem que estar ali, sabe, cuidando do nosso relacionamento, regando o nosso relacionamento, né? Como que a gente rega? Com amor, com carinho, com respeito, com dedicação, né? Em nome de Jesus, eu espero que, sabe, esse vídeo alcance muitas famílias em nome de Jesus, que você, mulher, que está assistindo esse vídeo no dia de hoje, possa botar em prática tudo que foi colocado aqui no vídeo, que você venha buscar mais e mais ainda no Senhor, né? Se você está lutando aí pela conversão do seu marido, se você está lutando pela conversão do seu filho, creia em nome de Jesus que você e sua casa servirão ao Senhor. Creia que a sua família é um projeto de Deus e não vai fracassar, e que você é a peça fundamental, né? Como a gente leu no começo desse vídeo, né? A mulher sábia edifica o seu lar, a mulher insensata destrói com as suas próprias mãos, né? Então que nós venhamos ter sabedoria. E se você tem falta, lá em Tiago 1, versículos 5 e 6 diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Amém? Olha como Deus, ele é maravilhoso. Ele é lindo, né? Aqui, Tiago instrui para que aqueles que precisam de sabedoria peçam a Deus, porque Ele concederá. O Senhor não vai te repreender, né? Sabemos que precisamos dEle. E Ele sabe que nós, mulheres, precisamos da sabedoria dEle para edificar a nossa casa, para edificar o nosso lar, né? Que em nome de Jesus, você, né, que está precisando de sabedoria, peça ao Senhor, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira. Peça, não tenha medo, não tenha receio de reconhecer que você precisa da sabedoria de Deus. E o Senhor te concederá, mas peça com fé, crendo, né? Crendo que o Senhor está ouvindo ali a tua oração, o teu pedido. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu vi que eu estou agindo como uma mulher insensata. A minha casa, Senhor, tá toda bagunçada. Eu preciso reconstruir a minha casa. Eu preciso da tua sabedoria para isso, Senhor. Amém? Creia em nome de Jesus. Sabe que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai concluir.
né? E que nós venhamos a cada dia buscar mais sabedoria no Senhor, que a gente venha construir, né? Se você ainda não construiu, se você ainda não firmou a tua casa na rocha, então arregaça as tuas mangas, dobra os teus joelhos, se coloca diante do Senhor, peça com fervor, com confiança, com fé, sabedoria, e Ele vai te conceder a sabedoria necessária para que você viva, sabe? Ali a passagem que está em Mateus 7, no versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? É isso que a gente tem que buscar, né? Fundar os nossos alicerces na rocha verdadeira, Jesus Cristo. Fundar, né, os alicerces da tua casa, né, da tua família na rocha. Então, em nome de Jesus, tudo que você ouviu hoje, sabe, da parte de Deus, siga aqui o exemplo de Mateus 27, 24. Ouve e pratica, bota em prática, para que você venha a ser, né, a mulher sábia. A palavra diz o homem prudente, mas hoje nós estamos falando de nós, mulheres, que você venha a ser essa mulher sábia, que vai edificar não somente a tua vida, mas a tua casa na rocha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.